Queridos amigos, voltamos com mais um bloco tratando da ação penal pública condicionada à representação. Agora vamos ver o prazo que a vítima ou o representante legal tem para realizar a representação. Este prazo está previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 38 do CPP, temos o prazo para a representação. Em quanto tempo deve haver a manifestação de vontade da vítima ou do representante legal para que a ação penal seja instaurada? O prazo do artigo 38 do Código de Processo Penal é um prazo bastante conhecido. É um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Logo, sendo alguém vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, esta representação, esta manifestação de vontade deve ser feita no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Então, no dia em que esta vítima souber quem é o autor do crime, vai então, a partir desse dia, começar a contagem deste prazo de 6 meses que está no artigo 38 do CPP. A doutrina classifica este prazo como um prazo decadencial. Por que prazo decadencial? Porque o esgotamento deste prazo do artigo 38 acarreta a decadência, que nós chamamos de perda do direito de ação. Havendo esgotamento deste prazo do artigo 38, escoado o prazo sem a realização da representação, a consequência é a decadência. E a decadência acarreta a extinção da punibilidade para o autor do crime. Vamos então anotar. Trata-se de prazo decadencial, cujo esgotamento acarreta a perda do direito de ação, com extinção da punibilidade em favor do autor do crime. Trata-se de prazo decadencial cujo esgotamento acarreta a perda do direito de ação com extinção da punibilidade em favor do autor do crime. Então, esgotado o prazo de 6 meses, extingue-se a punibilidade. Não poderá haver instauração de ação penal contra aquele que supostamente, estamos ainda numa fase preliminar à ação penal, supostamente praticou a infração. E aí entra a indignação do Procurador-Geral da República em relação ao crime de estupro. Porque o crime de estupro, segundo a regra do artigo 225 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação. E por isso existe uma ação direta de inconstitucionalidade pendente no STF, em que o Procurador-Geral da República quer a declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 225 do Código Penal para que o estupro passe a ser crime de ação penal pública incondicionada. Porque no crime de estupro, passado o prazo de 6 meses, o estuprador fica impune se não houver a representação. E aí o Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República, alega que isto viola o princípio da proibição da proteção insuficiente, que é um princípio do direito penal. Sendo assim, havendo aí violação a este princípio, quer o Procurador-Geral da República que seja declarado parcialmente inconstitucional o artigo 225 do Código Penal para prever aí, para que haja a previsão do estupro como um crime de ação penal pública incondicionada. Este é o entendimento do Procurador-Geral da República. O estupro continua sendo crime de ação penal pública condicionada à representação. Voltando aqui à questão do prazo do artigo 38 como um prazo decadencial. Olha que interessante. Sendo um prazo decadencial, acarretando a extinção da punibilidade pela perda do direito de ação, a contagem deste prazo será de natureza penal. Vamos contar este prazo de acordo com o direito penal. Significa que conta-se o dia do início, inclui-se o dia do início, portanto, e exclui-se o dia do final. Então a gravação desta aula está ocorrendo no dia 28 de setembro de 2014. Então, 28/9 de 2014.
Supondo que alguém tenha sido vítima de um crime neste dia e no mesmo dia ficou sabendo quem é o autor do crime. Então, no dia 28 de setembro de 2014, o ofendido tomou conhecimento de quem é o autor do crime, supondo que tenha sido uma ameaça que foi feita presencialmente. O autor do crime fez uma ameaça para o ofendido que estava presente no momento, soube então desta ameaça, sabendo quem é o autor do crime. Isso no dia 28 de setembro de 2014. Até quando pode ser realizada esta representação? A contagem deste prazo é de direito material. Então, o dia em que houve o conhecimento da autoria vai ser contado. Já vamos começar a contar como dia 1 o dia 28 de setembro de 2014. E aí, vamos fazer a contagem. Estamos em setembro de 2014. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já sabemos então que é no mês de março que vai se esgotar esse prazo decadencial. Mas quando? Em qual data do mês de março de 2015? No dia 27 de março de 2015, à meia-noite, está esgotado o prazo para a representação. Nós começamos a contar no dia 28 de nove de 2014 e no dia 27 de março de 2015, quando der meia-noite, 0 hora do dia 28, está esgotado o prazo para a representação. Assim ocorre a contagem. E no direito penal, e esta contagem é penal, contamos o dia do início, excluímos o dia do final. Vamos contar o dia 28 de setembro de 2014, mas o dia 28 de março de 2015 excluímos. E uma pergunta agora importante. Será que vai haver a prorrogação do prazo se este último dia cair num sábado, domingo ou feriado? Será que, havendo aí um sábado, domingo ou feriado no último dia para a representação, vai haver prorrogação para o próximo dia útil? A resposta é negativa. Então, o que você vai anotar? Se o último dia do prazo cair num sábado, domingo ou feriado, não há prorrogação para o próximo dia útil. Se o último dia do prazo cair num sábado, domingo ou feriado, não há prorrogação para o próximo dia útil. Estamos falando aqui de um prazo penal. E nos prazos de contagem penal, de contagem de direito material, não há esta prorrogação. Esta prorrogação existe nos prazos de natureza processual, mas aqui estamos falando de um prazo penal porque envolve extinção da punibilidade. Não há, portanto, prorrogação para o próximo dia útil. E aí, partindo-se da premissa de que a delegacia funciona 24 horas, a vítima pode ir à delegacia e representar. A representação pode ser feita perante a autoridade policial num domingo, num feriado. A delegacia funciona 24 horas, a vítima vai à delegacia, realiza a representação. Você sabe, então, que este prazo é um prazo decadencial, prazo de 6 meses, que contamos a partir do conhecimento da autoria. Agora imagine essa situação. Vamos ver uma situação importante, tratada pela doutrina e tratada pela jurisprudência. Imagine que um adolescente de 16 anos foi vítima de um crime de ameaça. Então, um adolescente de 16 anos foi vítima de um crime de ameaça, crime de ação penal pública condicionada à representação. Evidentemente que este adolescente terá que realizar a representação por meio do seu representante legal. Não terá ele próprio, neste momento, a capacidade para realizar a representação. É necessário que esta representação seja feita pelo representante legal. E este adolescente quer muito representar. O representante legal, por sua vez, fica inerte. Vai enrolando o adolescente, não realiza a representação no prazo de 6 meses, deixando que este prazo se esgote. A pergunta é: será
que quando este adolescente completar 18 anos, será que ele poderá realizar a representação no prazo de 6 meses a partir da completude do seu aniversário de 18 anos? Será que ao completar 18 anos, não havendo representação por parte do representante legal enquanto o ofendido era menor, será que ao completar 18 anos terá este ofendido agora a possibilidade de realizar a representação? A resposta é positiva segundo o entendimento majoritário e conforme a interpretação da súmula 594 do STF, súmula que vai aparecer agora na sua tela. Olha o que diz a súmula 594. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, neste caso, poderá sim o ofendido, ao completar 18 anos, realizar a representação. Para o Supremo, esta ideia de direito de queixa ou representação independentes também está relacionada ao prazo para a realização da representação. Existe uma independência no que tange à contagem do prazo. O prazo vai ser contado de forma independente para o ofendido e para o representante legal. Isso ainda acrescentando a ideia de que, em se tratando de prazo decadencial, esta decadência não corre contra o incapaz. A decadência não corre contra o incapaz, este incapaz, portanto, completa 18 anos e pode realizar a representação, segundo o Supremo Tribunal Federal, no prazo de 6 meses, a partir da completude do seu aniversário de 18 anos. Este é o entendimento do STF. Numa primeira fase você vai marcar isso. Mas é importante que você saiba o seguinte: existe na doutrina quem pensa diferente. Renato Brasileiro, por exemplo, não admite este entendimento do STF. Ele diz, na opinião dele, este entendimento está equivocado. Para Renato Brasileiro, o prazo é único. Havendo esgotamento do prazo, seja para o representante legal, seja para o ofendido, haverá extinção da punibilidade. Então, para ele, se o ofendido é menor de 18 anos, vai correr prazo para o representante legal. Havendo esgotamento desse prazo, extingue-se a punibilidade. O prazo é único, segundo o entendimento de Renato Brasileiro. Vamos então anotar uma pergunta importante no caderno. Anote uma pergunta importante no caderno. A emancipação civil do menor de 18 anos lhe confere legitimidade para representar? Essa é uma pergunta importante. A emancipação civil do menor de 18 anos lhe confere legitimidade para representar? O Código Civil prevê algumas situações de emancipação civil, como o casamento, por exemplo. Conclusão de curso superior, apesar de ser uma hipótese rara, o sujeito concluir um curso superior antes de completar 18 anos. Mas, enfim, se houve emancipação, é possível que este ofendido menor de 18 anos emancipado possa realizar a representação? A resposta é negativa. A emancipação civil não gera efeitos para o processo penal. A emancipação civil não gera efeitos para o processo penal. Vamos então anotar que o menor emancipado civilmente não tem legitimidade para representar. E aí, neste caso, considerando que ele já não tem mais representante legal, vai ser nomeado curador especial para realizar a sua representação. Então vai haver aí a representação por meio de curador especial. Essa questão do curador especial vamos estudar mais para frente, quando tratarmos da ação penal privada, da questão do oferecimento da queixa. Vamos ver mais detidamente a questão do curador especial. Então nós temos estas questões relacionadas ao prazo para a realização da representação, e inclusive saiba que não se torna legitimado para representar o emancipado civilmente. Isso é mais uma questão que já caiu em concurso na minha prova da Defensoria Pública do Distrito Federal em 2006. Uma das assertivas da prova de processo penal dizia respeito ao menor emancipado civilmente, se era ou não
considerado legitimado para a representação? E você já sabe a resposta. O menor emancipado civilmente não é considerado legitimado para representar. Esta emancipação não gera efeitos para o processo penal. Vimos então essa questão do prazo da representação, mas temos que continuar, vamos ver outras discussões acerca da representação. Veja só, agora vamos tratar da questão da retratação da representação. Será que é possível, depois que alguém representa, que essa pessoa possa se retratar? Depois que a vítima realiza a representação, ela pode voltar atrás? A resposta é positiva, de acordo com a regra do artigo 25 do Código de Processo Penal. Vamos então fazer um tópico no nosso caderno. Vamos falar da retratação da representação. Retratação da representação. Depois que a vítima representa, ela pode se retratar? Retratação da representação. Retratação da representação. O que vai ocorrer em relação à retratação da representação? A regra está no artigo 25 do Código de Processo Penal. Artigo 25 do Código de Processo Penal. Este artigo 25 do CPP é muito claro. Ele diz que a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. A contrário senso, vamos interpretar o artigo 25 de modo que vamos entender que até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é possível a realização da retratação da representação. A vítima pode se retratar. Então eu vou escrever aqui a interpretação a contrário senso do artigo 25 do CPP. Pode haver retratação da representação, até o oferecimento da denúncia. Significa que, enquanto a denúncia não for oferecida pelo Ministério Público, a vítima pode voltar atrás e dizer que quer se retratar. É possível, portanto, retratação da representação. Mais tarde vamos falar dessa possibilidade no âmbito da Lei Maria da Penha. Vamos estudar separadamente a Lei Maria da Penha depois, mas você já sabe, é possível haver retratação da representação até o oferecimento da denúncia. E uma outra pergunta agora se impõe. É possível a retratação da retratação? Quando alguém representa, se retrata, será que esta pessoa pode representar novamente? Será que depois de representar e se retratar, pode alguém representar novamente? A maioria da doutrina admite a retratação da retratação, desde que ela ocorra dentro do prazo decadencial de 6 meses. É o que a gente vai acrescentar. A maioria da doutrina admite a retratação da retratação, desde que ocorra dentro do prazo decadencial de 6 meses. Isto é, pode sim o ofendido representar, se retratar e representar de novo, desde que esta última representação ocorra dentro do prazo decadencial de 6 meses. Esse é o entendimento majoritário. Mas vamos colocar um entendimento oposto também no caderno, uma corrente minoritária, para uma segunda fase. E você que vai fazer prova para a Defensoria Pública vai defender esse entendimento. Entendimento de Fernando Tourinho. O que vamos colocar acerca do que pensa Fernando Tourinho? Anote o seguinte: para Fernando Tourinho, não é possível retratação da retratação. Para Fernando Tourinho, não é possível retratação da retratação. Ponto. Segundo este autor, a retratação da representação acarreta a extinção da punibilidade. Segundo este autor,
a retratação da representação acarreta a extinção da punibilidade, em obediência ao princípio da segurança jurídica. Em obediência ao princípio da segurança jurídica. Então, para Tourinho, não pode o ofendido ficar brincando de representar. Se ele representa e se retrata, é suficiente para a extinção da punibilidade. Ele não pode ficar brincando, representando, se retratando, representando de novo, se retratando, representando, ainda que seja dentro do prazo de 6 meses. Isso gera insegurança jurídica. Para Tourinho, houve a representação e posterior retratação, está extinta a punibilidade. Esse é o entendimento numa prova de defensoria pública numa segunda fase. Na primeira fase, você vai notar que é possível a retratação da retratação, segundo a maioria da doutrina. Inclusive, este entendimento majoritário, este entendimento de que cabe retratação da retratação, vai dar ensejo a uma expressão que denominamos de arquivamento provisório do inquérito policial. Anote esta expressão, arquivamento provisório, é uma expressão curiosa, que muita gente não conhece, mas você aqui no nosso canal vai saber o significado da expressão arquivamento provisório do inquérito. O que é o arquivamento provisório do inquérito? É o arquivamento que ocorre quando a vítima se retrata da representação. Se ela representa e depois se retrata, com a sua retratação o inquérito é arquivado. Mas você sabe que o inquérito pode ser desarquivado se houver a retratação da retratação. Se depois de se retratar da representação, a vítima agora quer representar de novo. É possível desarquivamento do inquérito. Por isso, o arquivamento anterior é denominado de arquivamento provisório. Quando falamos em arquivamento provisório, é o arquivamento do inquérito policial decorrente da retratação da representação. É o arquivamento do inquérito policial decorrente da retratação da representação. Retratação da representação. Esse arquivamento vai ser considerado provisório porque, se levarmos em conta a doutrina majoritária, no sentido de que é possível retratação da retratação, é possível, portanto, o desarquivamento desse inquérito quando a vítima quiser representar novamente. Temos, então, o denominado arquivamento provisório do inquérito policial. Então, vimos os principais aspectos relativos à ação penal pública condicionada à representação, mas ainda não vimos tudo, porque no próximo bloco vamos tratar da ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Vamos ver como funciona, como é o manejo desta ação penal no procedimento da Lei Maria da Penha. Tem muita gente que acha que não é possível a ação penal pública condicionada à representação, que todos os casos seriam de ação penal pública incondicionada. Eu já adianto para você que isso não é verdade. Vamos ver quais são as situações em que a ação penal pública condicionada à representação será utilizada no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, no próximo bloco, vamos ver ação penal pública condicionada à representação e Lei Maria da Penha. Até lá!